Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então com a ortografia. Ortografia é algo que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque às vezes um acentinho diferente dá problema, uma letra diferente dá problema, então tem que ter muito cuidado. Ortografia é uma palavra grega que significa orto do grego correto e grafia do latim escrita. Então o que é ortografia? É a escrita correta da palavra, né? Então a gente vai ver o seguinte, que nós vamos utilizar dois S's todas as vezes que as palavras terminarem com gredir, mitir, ceder e curtir. Então, exemplo, agredir, então agressão, com dois S's. Demitir, que está aqui, então demissão, com dois S's. Exceder, que está aqui, então excesso ou excessivo, com dois S's. Curtir, está aqui, repercutir, repercussão, com dois S's. Então, se o substantivo é feito com... Se nós vamos fazer um substantivo com palavras que terminam com gredir, mitir, ceder e curtir, tem que ser com dois S's. Aí, no caso também, a gente vai ter alguns verbos que terminam em ter e verbos que terminam em torcer. Então, nesse caso, a letra utilizada vai ser o C cedilha, tá? Então a gente tem, por exemplo, abster, olha o ter aqui. Então, abstenção, olha o C cedilha. Deter, olha o ter. Então, detenção, C cedilha. Torcer, distorcer, olha o torcer aqui. Então, distorção com C cedilha. Beleza? Agora, repara o seguinte, são escritas com X. Bruxa, capixaba, cachumba, faxina, rixa, roxo, xaxim, xícara, xilofobia, graxa, laxante, chale, xaxim. Xaxim já está aqui. Relaxar, almoxarifado e vexame. Por quê, né? Porque essas palavras são palavras de origem estrangeira. Então, as palavras de origem estrangeira, a gente escreve com X. E as palavras que forem de origem portuguesa, a gente escreve com CH. Então, essas aqui, como são estrangeiras, escrevemos com X. Agora, brecha, broche, chalé, chicória, cachimbo, chapéu, chuchu, aí já são palavras de origem portuguesa. Então, elas passam a ser escritas com CH. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou saber que é português ou vou saber que é estrangeiro? Realmente é muito difícil. Então, nesse caso aí do X e do CH, tem que aprender, tem que decorar. Tem que escrever, tem que fazer exercício. É assim que a gente vai aprender. Não há outra possibilidade, tá? Então, algumas regras do X, né? Então, aqui a gente tem uma regra muito importante. Quando que a gente escreve com X, né? Quando a sílaba anterior for escrita com ditongo, tá certo? Então, ó, cai, chá, então com X, fro, ditongo, sh, dei, ditongo, sh, kei, ditongo, sh, pai, ditongo, sh, fai, ditongo, sh. Então, sempre que esse som de X for posterior a um ditongo, ele tem que ser escrito com X. Então, caixa, frouxo, deixar, queixa, paixão, faixa, desleixo, rouxinol, baixo, baixe, baixela, eixo e abaixo. Então, a sílaba anterior é ditongo. Então, esse som X tem que ser escrito com X. Beleza? Agora aqui é outra regrinha do X, tá? Então, sempre que a palavra vier escrita com N antes do som X, tá? Então, ó, enxotar com X, enxugar com X, enxurrada, tá? Então, repare que tem em, mesmo em sílaba diferente, ó, engraxar, tá? E aí tem algumas exceçõezinhas aqui, tá? Aqui repare que começa com em. Só que vem do verbo, né, encher. E o encher é com CH, tá? Então,
mesmo começando com em, o encher a gente escreve com CH, porque vem da palavra cheio. Então, cheio é com CH. Encher é um verbo derivado de cheio. Então, é escrito com CH. Tá? Aqui, ó, proveniente de cheio. O mesmo acontece com encharcar, porque aí nós temos a palavra charco, né? Que vem de charco. Enchapelar, porque vem de chapéu. Então, repare que a palavra originária, a palavra primitiva, é escrita com CH. Enchiqueirar vem de chiqueiro. Então, nesses casos aqui, mesmo a gente tendo o em antes, tá? Mesmo aparecendo o em, ele é escrito com CH, porque a palavra originária é com CH. Agora, nos outros casos, não, tá? E aí, ó, palavra de origem indígena: chavante, xingar, xará, shampoo, Xangai. Então, palavras de origem indígenas, africanas e ingleses. Então, aquilo que eu falei lá no começo, de modo geral, palavras de origem estrangeiras, tá? As palavras de origem estrangeiras no português são escritas com X. Inclusive o shampoo aqui, tá? O shampoo você pode escrever com X, que tá certo, não tem problema nenhum. E aqui no caso, ó, vocês vão reparar que também é escrito com X as palavras que são precedidas por me, pela sílaba me. Então, ó, mexilhão, mexer, mexerica, aqui é derivado mexicano, remexer. Então, as palavras que têm a sílaba me antes do som são escritas com C cedilha, tá? Exceção, mecha de cabelo. Mecha é com CH. Tá legal? Há casos em que ocorrem palavras do mesmo som, mas com grafia e sentidos diferentes. São chamadas palavras homófonas. Homo igual, fone, som. Palavras que têm o mesmo som, mas que têm sentido diferente. Taxa com CH e taxa com X. Taxa com X é um imposto que a gente paga todo mês. E taxa com CH é um defeito que a pessoa tem. Ah, ele foi taxado de... Então, aqui taxado é com CH. Coxo com X, que é manco, o pessoal manca. E coxo com CH, que é onde a vaca come. Cheque com X é aqui um lance de xadrez, ou pode ser o título de uma pessoa, de um chefe de governo que mora lá no Oriente Médio, ou cheque com CH, tá? Que é o valor que a gente paga em dinheiro. Brocha com X, que é o pincel de passar na parede, e a brocha, que é um pequeno prego que a gente utiliza. Chácara com X, narrativa de popular em verso, então é uma forma de fazer poema. E a chácara com CH, que é uma pequena propriedade rural, um sítiozinho, menor que um sítio. Chá, que é o título lá do... Não é um tigre, não, ainda existem chás lá no Oriente Médio. É um líder religioso que se torna o governante de um país lá no Oriente Médio, principalmente no Irã, né? E o chá, que é a bebida. Beleza, pessoal? Então aqui agora a gente tem, né? Palavras escritas com S. São aquelas terminadas em ender, verter e pelir. Então tem que decorar isso aqui, tá? Apreender, terminou em ender, então é apreensão com S. Tá? Subverter, terminou com verter, então é subversão com S. Repelir, terminou com pelir, então é repulsão com S. Então, as palavras, né, os verbos, quando terminam em ender, verter e S, o substantivo deles, o substantivo é feito com S.